Olá, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mais uma vez, com grande alegria, que eu compartilho com você dessa palavra para o seu momento devocional, para o seu culto doméstico. E hoje eu gostaria de refletir um pouco no Salmo de número 1, o primeiro dos 150 salmos que nós temos em nossa Bíblia. O texto começa dizendo assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Bom, primeiro, que esse salmo diz que a felicidade, ela não está ligada ao ter, mas ela está ligada ao ser. E não ao ser alguém resolvido apenas, algo que é importante, mas ser alguém que não vive escravizado pelo pecado. A felicidade, segundo esse salmo, é claro que a felicidade é muito mais complexa do que nós encontramos em um texto apenas, nós precisamos olhar para todo o texto bíblico, mas em especial o salmista aqui nos apresenta a felicidade como a realidade do homem que não é escravizado pelo pecado. A realidade do homem que foi regenerado pelo Senhor, que pertence a Deus, portanto, está livre da escravidão do pecado. Ainda que viva na luta, na batalha para vencer a presença do pecado, vitória essa que só acontecerá na eternidade, ele não é mais escravo, ele já foi livre da escravidão, do governo do pecado, e agora ele é governado pelo Senhor. Mas é interessante que ele diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui nós aprendemos sobre a sutileza do pecado, que é vista por dois ângulos diferentes. Primeiro ângulo, nós vamos encontrar aqui um desenvolvimento do pecado. Olha que interessante. Feliz aquele que não segue o conselho, que não imita a conduta e que não se assenta na roda. É um desenvolvimento. Primeiro, ele não ouve o conselho, ou seja, não transforma o conselho do ímpio, o conselho daquele que não é guiado pela verdade de Deus em realidade para a sua vida. Ele também não imita a conduta, agora ele já olhando para a vida daqueles que não pertencem ao Senhor e imitando essa conduta, e ele não se assenta à roda, ou seja, ele não ouve, ele não imita e ele não se relaciona. O sentar à roda aqui significa ter um relacionamento. Então o pecado se apresenta de forma muito sutil na nossa vida. Às vezes nós não percebemos e ele vai se desenvolvendo. Num primeiro momento é um conselho que nós ouvimos, uma coisa pequena, uma coisa tola, uma coisa boba. Daqui a pouco nós já estamos nos espelhando na vida de pessoas cuja realidade é pecaminosa. Daqui a pouco nós já estamos nos relacionando, fazendo parte disso. Talvez você não tenha percebido, mas essa foi exatamente a realidade da vida de Ló, sobrinho de Abraão. Ló, num primeiro momento, ele olha, ele vê as campinas verdes do Jordão. E ele, olhando para aquilo, então ele deseja aquilo. E o desenvolvimento do pecado na sua vida faz com que ele, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, seja encontrado como alguém que já fazia parte do conselho da cidade. Por isso ele estava na praça ali, e estando na praça ali, ele pôde participar do que estava sendo feito. Ou seja, ele já era parte integrante da cidade, do conselho que dirigia a cidade. Em outras palavras, o pecado foi sutilmente o enredando, o escravizando, de forma que ele já estava sentando na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, como a minha tradução aqui ensina. E o segundo ângulo desse pecado é que o pecado se apresenta de muitas formas diferentes. Tolos somos nós ao pensarmos que o pecado vai simplesmente se apresentar de uma única forma. O diabo com os seus chifrinhos, cheirando enxofre, o tridente, o rabo, nada disso é aquilo que mostra a realidade do pecado. Ele se apresenta de muitas formas diferentes. Aqui ele se apresenta através de um conselho, aqui ele se apresenta através de um exemplo, aqui ele se apresenta através de um relacionamento. Por isso nós precisamos perceber
que o pecado ele é ardiloso. Há uma sutileza no envolvimento das nossas vidas pelo pecado. Mas o salmista disse que feliz é aquele que não é escravo do pecado. Mas ele continua dizendo, olha, ao contrário, ou seja, ao contrário de ser escravo do pecado, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Em outras palavras, ele tem na palavra de Deus, ele tem na lei do Senhor, nos ensinos do Senhor, a sua satisfação. Ele enxerga a palavra de Deus como uma carta de amor do seu Pai a ele. Isso é algo muito importante, irmãos, a não ser que nós tenhamos satisfação, que a nossa alegria, que nós sejamos realizados através da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, nós dificilmente encontraremos a felicidade. Ele diz mais ainda, ó, nessa lei medita de dia e de noite. Isso não quer dizer que essa pessoa abandonou a vida, não faz mais nada na sua vida, somente meditar. Não, o meditar aqui não é simplesmente estar ali pensando eventualmente sobre isso, mas trazer essa palavra como realidade para a sua vida. Trazer essa palavra como uma realidade plena para a sua vida. O que nós podemos aprender daqui? Em primeiro lugar, que nós não devemos tratar o pecado como objeto de brincadeira. O pecado só é engraçado nas piadas de mau gosto que nós fazemos. Ao contrário disso, o pecado pode escravizar, o pecado pode nos prender, o pecado tem o potencial para destruir a nossa vida. A segunda lição que nós podemos aprender aqui é que a felicidade está em termos prazer na lei de Deus, nos ensinos de Deus, naquilo que o Senhor ensinou para todos nós. Nisso deve estar o nosso prazer se nós queremos alcançar a felicidade. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, a lei de Deus, não deve ser para nós uma ferramenta para que a gente utilize quando houver necessidade. Não, não, não. Mais do que isso, muito mais do que isso, a palavra de Deus deve ser para nós o molde sobre o qual nossa vida está sendo refeita. Nós precisamos encarar a palavra de Deus como esse molde e nós vamos nos encaixando nele. Sabe como você pega um molde e uma massinha e você vai colocando o molde para que a massinha vá tomando a forma daquele molde? Assim é a nossa vida com a palavra. A palavra de Deus é um molde e a nossa vida vai se encaixando para que ao final dela nossa vida tenha esse formato proposto e ensinado pela palavra de Deus. Se nós não pensarmos nisso, não entendermos isso, a palavra de Deus vai ser para nós uma ferramenta, como muitas pessoas acabam utilizando. Estou em dificuldade, vou lá e leio uma palavra. Não sei o que fazer aqui, vou lá e busco uma palavra. E ainda que a gente possa fazer isso, se nós fazemos apenas isso, nós transformamos a palavra de Deus numa ferramenta. Nós transformamos a palavra de Deus em algo que só serve para nós naquele momento e naquela circunstância. E o propósito da palavra de Deus não é nos ensinar apenas o que nós devemos fazer agora, mas é nos ensinar como nós devemos ser, para que toda a nossa prática seja conectada à verdade de Deus. Pense nisso, porque o restante do Salmo apresenta essa pessoa que faz essas coisas que eu estou compartilhando com você como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Uma árvore plantada à beira de um rio é uma árvore que está sempre verde, que está sempre forte, que está sempre viva. Ela nunca está doente, ela nunca está fraca, ela está sempre robusta. Essa é a árvore plantada junto a águas correntes. O que ela faz? Ela dá o seu fruto no tempo certo, ou seja, não está doente, como eu disse, suas folhas não murcham, está sempre forte, como eu acabei de dizer. E tudo que ele faz prospera, ou seja, tudo que ele faz se desenvolve de acordo com aquilo que Deus planejou e que Deus concedeu a ele. E o Salmo continua dizendo, e não são assim os ímpios. E aí compara os ímpios como a palha que vai ser desfeita, que vai desaparecer. Pense nisso. Tenha pela palavra de Deus amor, valor
muito acima daquilo que muitas vezes nós damos como ferramenta. A palavra de Deus para nós é um molde e que ela possa moldar a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.